Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. E depois de uma noite de insônia autoprovocada para poder jogar o For The Quest, eu estou aqui com mais um vídeo do Comparando Dungeon Crawls. E como vocês podem ver aí pelo título, aquele que talvez sejam os mais citados quando a gente fala de Dungeon Crawl atualmente, que é o For Against Darkness, que eu já comparei ele com o Note Quest, e o The 100 Dungeon, ou no original, né, o The 100 Dungeon, do Martin Knight. Então hoje vamos dar uma olhada aí, comparando o que cada um tem, o que cada um oferece, e principalmente quais são as diferenças entre cada um. Então, para quem quiser saber mais do For Against Darkness, dá uma olhadinha lá no meu Comparando Dungeon Crawls, em que eu comparei com o Note Quest. Mas, fazendo um resumo de toda essa informação, o For Against Darkness, ele tenta oferecer uma experiência bem old school de Dungeon Crawl, em que você entra numa masmorra para enriquecer, encontrar itens mágicos e sobreviver a esses perigos. Ele é bem simples, as regras são quase que minimalistas, pelo menos aqui, desse livro básico. E ele tem um nível de dificuldade assim relativamente alto, mas não chega a ser tão mortal quanto era o Note Quest. Ele só usa dados de 6 aqui, dados de 6 lados, e os testes são absurdamente simples, você tem que sempre rolar acima de determinado número. Agora o The 100 Dungeon, eu acho que eu só falei dele num vídeo de resenha. O The 100 Dungeon, como o próprio nome diz, ele também trabalha com o mesmo conceito em que você cria um personagem e você vai explorar uma dungeon. Essa aqui é a versão 2, deixa eu ver, é a V2 se eu não me engano, é a V2.1, a versão 2.1. Já tem a versão 2.2, ou a 2.3 já está gratuita também, já está não, há muito tempo a versão mais recente gratuita, e depois disso tem a versão paga. A versão 3, ela já é paga, mas as versões anteriores, a versão 3, a versão 2.3, a versão 2 e 2.1, você encontra lá no Board Game Geek, em que o próprio autor colocou gratuitamente. Então, eu acho que essa já é uma diferença bacana. O For Against Darkness, ele é totalmente pago, e o The 100 Dungeon, ele tem esse livro introdutório de uma versão anterior que está bem completa, né? Por exemplo, eu não estou usando a versão 2.3, eu estou usando aqui a versão 2.1 que veio antes. Isso aqui já é bem completo. A versão 2.3 foi só o refinamento de algumas regras, umas explicações maiores, não muda tanto assim o gameplay. E pelo que eu acompanho da versão 3, que é a partir de onde tudo é pago, também manteve muito a essência, foi mais uma questão estética, com alguns acréscimos ali bem pontuais. Então, a gente tem muitas tabelas de 100, porque essa é a proposta do jogo, né? E além disso, e aqui eu vou analisar só o livro básico, ele é bem simples na questão de criação de personagem, mas ele tem uma diferença, enquanto que aqui no For Against Darkness a única coisa que importa é o seu nível, como se fosse o seu único atributo, porque além disso você tem seu ataque, sua defesa, mas isso depende muito de armas e tudo mais. Aqui o personagem tem com ele tem atributos e tem skills, que seriam as habilidades. Atributos são 3, que é inteligência, destreza, e eu não me lembro do outro, logicamente que eu não ia me lembrar, e força, inteligência, destreza e força. E aí você tem que distribuir 50 pontos para um atributo, 40 para outro e 30 para outro, e você tem skills. E aí as skills, inicialmente elas vão acrescentar mais 5 pontos a isso. E toda vez que você for testar esses atributos, você rola um D100 e você tem que tirar um número igual ou menor do que o valor do atributo, mais skills, mais possíveis bônus ou penalidades que você estiver sofrendo em determinada ação. Então vamos começar a comparar já, né, os dois aqui. Então, o For Against Darkness, ele tem um gameplay mais plano. Você vai gerando
as masmorras, ele trabalha com tabelas D6. Então você tem D6 chefões, D6 minions, que seriam os capangas, D6 itens. Então, ele tem uma rejogabilidade bem reduzida por conta disso, porque depois que você jogar só usando o livro básico umas 10 vezes, você já vai começar a ficar um pouco cansado por conta das tabelas serem D6, bem pequenas. Então isso realmente vai gerar mais repetição de monstros, de itens, de achados e tudo mais. Ainda é bem interessante. É bem interessante. Esse daqui ele ganha muito nisso, porque, por exemplo, né, só de portas, aqui a gente tem uma tabela D100 de portas. E de tesouro você tem uma tabela D100. E não necessariamente são 100 itens, na verdade. Na maioria das tabelas aqui, é tipo 1, 2, tal item, 3, 4. Então, na verdade, a maioria das tabelas aqui, de verdade, seria um D50. Ou 50, D60, realmente assim, por mais que ele chame D100 Dungeon, é muito mais referência ao dado que você vai usar para consultar a tabela do que o número de itens na tabela. Então, de maneira geral, o número de itens vai ser menor do que 100, mas você vai rolar um D100. A única coisa que realmente é 100 é a tabela mais importante do jogo, que é essa daqui, né? Que é a tabela do mapping, que aqui mostra as salas, os locais de exploração. Então aqui tem 100 tipos, e dependendo da cor, tem determinado conteúdo. Por exemplo, o amarelo, você não tem nada. No laranja, você rola um encontro. Laranja não, no rosa, né? No verde, você rola Geographic, que é alguma coisa da estrutura da sala. E quando tiver o azul, que são as últimas 10, você tem o objetivo da quest. E aí, é uma outra mudança em relação ao For Against Darkness. No For Against Darkness você não tem um motivo para estar entrando lá. Ao passo que aqui você tem. E mais que isso, que eu acho bem interessante, as 5 primeiras quests, elas são para ser feitas na ordem, que é como se fosse um tutorial, que chama Dungeon Training. Então, por exemplo, você deve entrar para encontrar 3 itens de tal lugar. Você deve encontrar um tesouro X, você deve enfrentar tal monstro. Muito interessante. E depois disso você pode rolar a sua quest ou escolher dentro da tabela D100 de quests que nós temos aqui. Isso é bem interessante. Então, comparando os dois, o D100 Dungeon, ele tem uma rejogabilidade muito maior, porque mesmo que não sejam 100 itens, pelo menos 50, 60 itens em cada tabela você terá. Então, né, é 10 vezes mais do que o For Against Darkness. Então, ele tem uma rejogabilidade maior. Isso não quer dizer necessariamente que eu ache ele melhor, né? É engraçado que eu conheci os dois basicamente ao mesmo tempo, e não fazia muito tempo que eles tinham sido lançados. Eu acho que o D100 Dungeon começou a colar aí em 2017, eu acho que o For Against Darkness também, né? 2018, eu não me lembro exatamente. Mas eu encontrei os dois muito aproximadamente. E foi engraçado como no primeiro momento o D100 Dungeon ele chamou um pouco mais de atenção, pelo menos na época, nos grupos em que eu frequentava, né? E o For Against Darkness, por ser mais simples e com menos possibilidades, ele já foi menos comentado, e pouco tempo depois o jogo virou porque o For Against Darkness começou a lançar muito suplemento. E aqui tem uma diferença bem interessante, porque assim, tanto o For Against Darkness quanto o D100 Dungeon, eles expandiram bastante o modo de jogar com suplementos. Então, por mais que eu não esteja analisando os suplementos eles foram muito importantes para o desenvolvimento dos dois jogos. E hoje os dois jogos eles têm comunidades muito grandes e muito ativas, né? O For Against Darkness ele tem a vantagem de que ele tem muito mais suplemento do que o D100 Dungeon. Enquanto que o D100 Dungeon tem aí cerca de 12, 15 suplementos oficiais, o For Against Darkness já passa de 60.
né? O For Against Darkness, ele caminhou com os suplementos e com as regras extras que foram sendo acrescentadas, ele caminhou por uma experiência que foi aproximando ele muito dos livros-jogos e ao mesmo tempo do RPG. Os primeiros lançamentos do Descent Dungeon, eles foram aproximando o jogo mais para o board game, tanto é que um dos materiais do Descent Dungeon que faz muito sucesso são tokens e peças e tudo para montar, para fazer o registro, né? Outra diferença, agora voltando só ao básico, o For Against Darkness ele é muito mais fácil e ele é muito mais rápido de você entrar. Então a curva de aprendizado do For Against Darkness vai ser muito rápido. E no terceiro gameplay que você fizer do For Against Darkness, você já vai estar bastante ambientado com as regras e tudo mais. Ao passo que e tem pouca coisa para fazer registro. Você faz registro dos pontos de vida, né, do nível e tal, mas são poucas coisas. O For Against Darkness ele tem muita coisa para ser registrada. Então você tem as suas habilidades, os itens, aí você tem que marcar em que parte do seu corpo tem o item. Quando você faz um golpe, você tem que rolar para ver onde você acertou, e aí cada lugar ele vai aumentar ou diminuir o dano. E você tem que fazer também cada vez que você usa uma habilidade, você tem que fazer uma marquinha ali, porque quando você completa essa trilha da habilidade, a habilidade sobe o atributo e os itens eles têm uma reusabilidade que pode se esgotar, então você tem que marcar o quanto aquele escudo ainda pode aguentar, o quanto que aquele item. Muitas vezes você vai ter que rolar, que chama Belt Check, que você carrega coisas na sua mochila e no seu cinto, e alguns eventos fazem com que você perca esses itens, então você tem que fazer esse teste. E você perder alguns itens pode ser muito ruim, porque se você perder tochas, por exemplo, você vai ficar na escuridão, isso vai dar uma penalidade de -20 em todos os testes, vai ficar muito difícil. Em resumo, né, é um jogo muito mais complexo. Se você for comparar na complexidade, o Descent Dungeon ele é muito mais complexo que o For Against Darkness, ainda que ele não possa ser considerado um jogo muito complexo, crunch, é só comparativamente. Comparado com o D&D Quarta Edição, isso daqui é brincadeira, né? Mas o Descent Dungeon, ele vai demorar um pouquinho para você saber exatamente qual que é o passo, o que eu tenho que fazer agora e tudo mais. Mas o próprio autor sabia disso, o Martin Knight, então ele criou as 5 quests iniciais para você treinar justamente isso, para você se habituar. Então eu acho que assim, é um jogo que teve muita consciência do que ele estava oferecendo e bolou estratégias para as pessoas lidarem com isso. Em resumo, né? O For Against Darkness, e outra coisa, esse jogo aqui ele tem uma vibe bem menos old school e muito mais board game. Então, para quem curte board game, por mais que muita gente apresente o For Against Darkness como um tipo de board game, o Descent Dungeon ele tem essa vibe de board game muito mais acentuada, não só por conta das peças que você pode montar com os suplementos, mas pela própria jogatina em si. E o For Against Darkness, ele já tem uma experiência que aproxima-se mais do RPG, de uma forma geral, né? E então é isso, quem curte mais regras, quem curte muito manutenção de recursos, e quem quer ter muitas possibilidades assim, por causa das tabelas terem muitos elementos, vai no Descent Dungeon, que não tem erro. Se não, o contra, o Descent Dungeon, ele não tem em português. Na comunidade Solo RPG, alguém fez uma tradução desse livro aqui, então, só que não fez a tradução das tabelas, tá bom? Fez só das regras, porque é o seguinte, esse livro tem 50 e poucas páginas, as 18 primeiras são de regras, depois disso todas as outras são de tabelas.
Então, realmente, assim, você consegue achar as regras traduzidas, tá lá na comunidade Solo RPG, em alguns outros lugares, mas não as tabelas. Até onde eu sei, ainda ninguém traduziu essas tabelas, e realmente não existe uma versão oficial lançada por alguma editora do Descent Dungeon. Então ele tem essa limitação da linguagem, logicamente. Ao passo que o For Against Darkness, embora o título tenha se mantido, isso é por questões contratuais, né? O jogo, acho que ele se chama For Against Darkness em qualquer lugar, que é uma marca, né? Virou uma marca, mas ele tem a versão em português pela Retropunk. E a Retropunk, ela lançou um suplemento, que eu não me lembro o nome, e lançou o For Against, o 4 contra os grandes antigos, né? Que é uma versão do For Against Darkness voltada pro universo do Lovecraft, que é muito bom, que se eu não me engano foi escrita pelo Mark Omnigamer, eu não lembro o nome dele oficial, mas ele tem um canal que tem esse nome, o Marco Omnigamer, que é um cara que manja muito de tudo que tem a ver com RPG e board game, então quero muito comprar essa versão aí dos grandes antigos. Enfim, são experiências de jogo totalmente diferentes, assim. Por mais que eles sejam os dois dungeon crawls mais comparados, eles são muito diferentes nas regras, né? O Descent Dungeon, ele lembra... os três atributos lembram um pouquinho o GURPS, a forma como ele é rodado, ele lembra muito o sistema Daimon ou o sistema do Cthulhu. Então são muito diferentes, ao passo que aqui o For Against Darkness, ele lembra muito algumas coisas mais old school, mas ao mesmo tempo bem minimalista, com D6, né? São gameplays totalmente diferentes e é muito difícil comparar. Se alguém perguntar para mim qual que eu mais gosto, né, eu não saberia dizer. Eu posso dizer que eu joguei mais o For Against Darkness simplesmente porque o Descent Dungeon, ele exige muito essa questão de ficar marcando muitos elementos, e por questões de tempo, não por questões de preferência ou gosto, realmente eu acabo jogando bem menos o Descent Dungeon, porque ele vai exigir muito tempo. Uma exploração básica do Descent Dungeon vai demorar no mínimo 30 minutos, ao passo que uma exploração básica do For Against Darkness eu posso fazer em 15 minutos, né? E algumas aventuras, algumas quests do Descent Dungeon são 1, 2, 3 horas para você completar. Então, o Descent Dungeon, ele é um jogo que ele exige mais tempo e dedicação de quem jogar com ele. Isso vai gerar uma imersão muito grande. As poucas vezes em que eu consegui fazer aventuras bem extensas do Descent Dungeon foram muito legais, muito imersivas, e assim, gostei demais. Então é isso. Opinião geral, os dois são muito bons, né? O Descent Dungeon, ele tem muito menos suplementos. Quais são os suplementos do Descent Dungeon? Ele tem um que é o Companion, que aí ele traz novas tabelas, ele traz algumas regras extras, tais regras de portas, e ele tem um que é o Mundo de Terra, né? Eles chamaram Mundo, então tem um cenário oficial e tem um livro só de cenário, que é bem interessante, embora eu não tenha lido tudo, mas eu li algumas coisas, eu achei bem legal. E aí tem um outro que, como eles têm um cenário oficial bem amplo, tem um livro que propõe que você faça aventuras no estilo Hexcrawl, que aí aproxima um pouquinho mais do Note Quest, que tem a parte de masmorra, mas tem a parte de exploração também do ambiente. Ele tem esses de imprimir cartas, de imprimir tokens, acho que são 2 ou 3. E ele tem várias aventuras e campanhas também, que são usando as regras. Uma delas tem um lance meio livro-jogo também. Então são 2 livros que são 2 jogos que começaram assim com uma proposta relativamente bem fechada e foram se expandindo muito, né? Recomendo os 2. O For Against Darkness está pela Retropunk aqui, eles estão vendendo PDF também, não é caro. E o Descent Dungeon, quem tiver aí afiado no inglês, vai lá no Board Game Geek e baixa a versão 2.3. Essa é a versão 2.1. A 2.3 ela tem umas partes da regra que explica melhor e tudo mais, gratuitamente. E logicamente, quem tiver e puder investir no jogo lá no Drive-Thru, né? Tem as versões em PDF, tem as versões de capa dura, capa mole, vale a pena sim, é muito interessante.
É isso então, galera. Essa foi a comparação do For Against Darkness com o Descent Dungeon. Um abraço.